Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui e hoje completamos mais de 20 milhões de visualizações dos nossos vídeos. Gente, é uma marca espetacular para quem começou há pouco mais de um ano. Eu quero agradecer muito a todos vocês, aqueles que já conhecem, estão inscritos aqui no nosso portal desde o começo. Vocês ajudam muito a que reflexões que a gente trava aqui cheguem a um número muito maior de pessoas, porque esse número, 20 milhões, são as pessoas ou são as visualizações no YouTube. Sem falar o tanto de visualizações que o nosso vídeo é replicado, ele alcança fora dessa plataforma, né? Nos canais de vocês, quem coloca no Face, quem coloca no Instagram, quem coloca, enfim, todas as redes possíveis. Então, quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. E você que está chegando agora, a sua inscrição é muito importante. Você é muito bem-vindo, porque quanto mais a gente amplifica o nosso portal, mais pessoas interessantes a gente vai convidando. A gente já trouxe vários parlamentares, vários políticos de várias tendências. Se você entrar aí no nosso portal, você vai ver as nossas lives. Fizemos lives com Heloísa Helena, ex-candidato a presidente da República, com Ciro Gomes, teve uma audiência muito grande, o deputado Molon nessa semana, o ex-deputado Adi Damush, advogado do ex-presidente Lula. O ex-presidente a gente não conseguiu trazê-lo para o nosso papo aqui, mas ele está... Eu estou insistindo aqui, uma hora a gente vai conseguir conversar. Então tem muitas personalidades do mundo político, mundo da economia, da intelectualidade que têm vindo para cá. Por conta disso, amanhã, às 2 horas da tarde, eu vou fazer um papo com Eduardo Moreira, que também é uma pessoa muito atuante no cotidiano, é uma pessoa que tem muitas coisas a contribuir ao debate político. Ele teve um papel muito importante na discussão sobre a reforma da Previdência, a questão da economia do nosso país. Então vamos falar da economia do Brasil, dos personagens, vamos falar de Guedes, falar do presidente da República, dos programas emergenciais, para onde estamos indo. Vamos falar de eleições nos Estados Unidos e para onde a Covid está nos levando aqui no nosso país também, o que será o pós-Covid. Então, todos vocês convidados para esse programa de mais de 20 milhões de visualizações, né? Vamos seguir em frente então, gente. Você que está chegando agora, você é bem-vindo também. Clique e sigamos em frente. Não podemos deixar de abordar as pautas do cotidiano, mas percebam que isso está sendo uma coisa meio complicada. Se você entra na internet, entra nos principais canais, você vai ter a impressão que as coisas estão meio repetitivas, que o assunto está meio sem sal. O que está acontecendo? É muito fácil explicar. O presidente da República calou a boca. Gente, como o nosso programa não é editado, de vez em quando tem uma falhinha, mas a gente segue em frente para não perder o raciocínio. Então ele calou a boca. E quando ele parou de se relacionar com as pessoas ali do cercadinho, ficava sempre aquele encontro bizarro, ele parou de produzir insanidades e maluquices. Quando ele parou de fazer isso, ele dá uma esvaziada na pauta das pessoas progressistas que estão na rede e até dos telejornais, dos meios de comunicação, que não tem o que reverberar no campo da insanidade. Porque quando você reverbera uma insanidade, você não tem como deixar de imprimir ali um componente emocional, porque você fica indignado como é que alguém é capaz de falar uma aberração tão grande. E como o presidente ele produz aberrações umas atrás das outras, quando ele fica calado, dá uma acalmada geral. Isso, por outros aspectos, é muito interessante porque nos obriga também a entrarmos em pautas mais objetivas, a gente analisar mais economia, o que está dizendo o ministro da Economia, o que ele está propondo, o que está acontecendo no plano de educação, para onde o Brasil está sendo levado nessa questão da Covid. E isso também acontece com o pessoal da direita. Eu que acompanho esse pessoal e estudo a forma como eles se comportam, eu estou analisando aqui o Terça Livre, né? E eles perderam, desde que o Bolsonaro parou de falar, né? Completamente o rumo, porque esse pessoal vive no mundo ectoplasmático, eles vivem com as teorias conspiratórias, com as teorias fantasmagóricas, e na medida que isso é esvaziado pelo próprio presidente da República, eles ficam sem tema também. Então eles ficam abordando pautas requentadas, pautas morais, a questão da menina lá, o drama da menina, mas eles não aprofundam essa temática, os aspectos ligados à fé, à religião, enfim, coisas que são difíceis de serem discutidas porque você está no campo do abstrato.
E eles, quando são chamados para discutir a concretude, aí eles se atrapalham, porque eles não têm formação, eles não têm conteúdo, eles não entendem absolutamente nada do plano material. Eles só entendem do mundo fantasmagórico, das teorias conspiratórias, dos seres invisíveis, dos seres abissais. Então, de um certo modo, os debates na rede, eles ficaram muito diferentes do que estavam há algum tempo atrás. Mas a gente não vai deixar nenhum tema importante de lado. Aqui no Brasil estamos vivendo uma situação muito crônica, que a gente não vai deixar passar. Recebi muitos pedidos para comentar a greve nos Correios. Essa instituição é uma instituição fundamental na história dos países, na história da humanidade. A comunicação entre as pessoas nas sociedades é vital para o seu desenvolvimento. Portanto, uma instituição como os Correios do Brasil, elas são vitais para muitas coisas. E nesse período da Covid, ela está sendo uma instituição vital, porque ela está ajudando a mandar medicamentos, informações, itens que o cidadão não pode sair de casa para comprar, ele recebe em casa, pessoas idosas, mas essa instituição acaba sendo também muito atacada pela doença, porque esses profissionais estão em contato direto, estão circulando pelas ruas, então eles são afetados de uma maneira muito intensa. E o presidente dos Correios, o que faz no meio dessa guerra? Ele que é um general, general Floriano Peixoto. Mas é um general que veio para destruir a sua tropa, porque no meio desse combate, o que ele faz? O que a instituição sob o seu comando faz? Esvazia direitos sociais, direitos econômicos dessa classe, que já estava extremamente previsto e determinado num acordo coletivo que eles fizeram. Então a pessoa que está indo para a rua, está colocando a sua integridade física, a tua saúde em risco, está sendo assaltada pelo presidente do Correio. E aí a pergunta, né? O que esse indivíduo, o que esse general entende de Correio? Que tipo de papel é esse que ele está se prestando a desnacionalizar ou tentar entregar uma empresa nacional vital para os interesses econômicos? Paulo Guedes manda nessa figura. Os nossos generais, ou seja, que a gente pode chamar de generais, né, que estão dentro desse governo, eles viraram simplesmente lacaios do ministro da Economia, que é o agente principal de todos os interesses transnacionais aqui dentro do nosso país. Gente, a pandemia ela está sendo ruim para todo mundo, menos para os setores que envolvem grandes somas de importâncias, grandes interesses transnacionais, grandes interesses econômicos. Por exemplo, os bancos não sofreram prejuízo no meio da pandemia. Os bancos vão sair com mais lucratividade, porque eles estão prendendo, eles estão conseguindo fisgar todo tipo de pessoa desesperada que está fazendo todo tipo de contrato, ou todo tipo de acordo, ou todo tipo de transação financeira para tentar salvar os seus negócios. Então a gente vai ter um cenário muito complicado pela frente. E o ministro da Economia, ele continua a fazer dos seus malabares. A gente vai vendo nos jornais aqui, né, que o Guedes está preocupado em vitaminar o Renda Brasil para atender 21 milhões de brasileiros. Mas ele vai conseguir isso? A gente vai conversar isso com o Eduardo Moreira amanhã também. Bom, ele não tem como conseguir matematicamente, exceto se ele pegar a classe média, pegar as pessoas mais pobres e redirecionar benefícios de alguns programas para que esse Renda Brasil seja vitaminado. Já que Paulo Guedes não quer e não vai tocar em dinheiro das pessoas que comandam a plutocracia do Brasil. O governo do dinheiro. Ele não vai tocar em dinheiro de banqueiro, das fortunas individuais, dos bilionários, das grandes propriedades, dos grandes latifúndios, das remessas de lucro para o estrangeiro, nos interesses de empresas estrangeiras do nosso país. Nada disso será tocado por Paulo Guedes. Então ele vai simplesmente querer remanejar daqueles que já têm pouco para os que não têm absolutamente nada. Isso vai dar fôlego eleitoral para o presidente da República mais à frente? Ora, se ele privilegiar uma parcela, mas ele esmagar um grande grupo que está no centro, a matemática também não vai fechar. Então, o que vai fazer esse governo para conseguir algum tipo de sustentação política, sustentação eleitoral e prejudicar tantas pessoas como está prejudicando desde sempre? Olha, gente, não é difícil a gente entender, não. Desde o governo Temer, quando o Temer assume, o que nós estamos tendo no Brasil é a continuidade de uma política
que a gente poderia chamar de necropolítica, né? São pessoas morrendo, umas atrás das outras, aí veio a pandemia que piorou isso aí, mas tudo aquilo que estava sendo colocado como pauta no governo Temer, de fora para dentro, que são bandeiras do Fundo Monetário Internacional, são indicações do Fundo Monetário Internacional, tudo isso está tendo um segmento. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, teto de gastos, tudo isso apenas está tendo agora um presidente falastrão que funciona como um grande palhaço no centro desse circo, sem querer ofender os palhaços, enquanto o assalto está acontecendo do outro lado. Então, nenhum interesse das grandes oligarquias ou da plutocracia vai ser tocado. Então a gente vai ter um cenário político à frente muito indefinido. E os meios de comunicação nesse aspecto, eles explicam o que está acontecendo com o povo brasileiro. Muita gente ficou chocada com a pesquisa da Datafolha, que deu uma aprovação do presidente da República. Sabe por que isso aconteceu? Porque desde o começo, quando houve a pandemia, eles não falaram uma linha que a responsabilidade desse morticídio que estava se anunciando era do presidente da República. Então eles pouparam, e ainda continuam poupando, né? Porque eles estão mantendo ali o presidente da República como se fosse uma pessoa doente, uma pessoa em estágio terminal, e eles estão dando sedativos, porque quanto mais eles esticarem esse ser nessa condição, mais a área do assalto vai trafegando de uma forma muito livre. A gente vai ver essas briguinhas de fachada deles, eles xingando os marinhos eventualmente colocando uma notinha aqui ou acolá, um colunista reclamando aqui ou acolá, mas eles não vão mexer na área econômica. E mesmo que a área econômica cria uma situação tão radical que Guedes seja expelido, eles vão arrumar um jeito de colocar um Guedes menos falastrão. Um Guedes que vai praticar no nosso país a mesma destruição sem o mesmo tipo de aparição cênica insana que essas criaturas têm no nosso cotidiano. A solução do nosso país passa pela mudança de governo. As pessoas que estão aí estão todas comprometidas numa pauta que não nos pertence. É uma pauta de fora para dentro, uma pauta de transformar o Brasil cada vez mais numa colônia, cada vez mais o povo brasileiro sem educação, sem conhecimento, sem informação e sem condição de reagir a tudo que é feito contra esse mesmo povo brasileiro. Então é por isso que eu estou aqui, e é por isso que a gente faz cada vez mais os nossos programas, por isso que um ou outro às vezes não tem muita penetração, muita audiência, mas a gente está aqui para insistir, para cada vez mais confrontar com essa realidade insana que a gente tem todos os dias, e é muito legal ter vocês aqui nessa jornada. Fico muito feliz, vocês são grandes motivadores, grandes incentivadores desse tipo de papo que a gente leva aqui, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, sintam-se abraçados pelo José, tá bom? Um grande abraço mesmo e até amanhã. Tchau!